Oi, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais uma aula de ensino religioso. Nós vamos falar hoje da história dos jovens, né? Na corte do rei Nabucodonosor. Só que antes da gente chegar diretamente na página do nosso livro, a Pro trouxe uma introdução, uma história introdutória, até a gente chegar no nosso livro, que é a história mais resumida. Então vamos lá, Daniel e o sonho do rei. Vamos ler uma história hoje? Pode ser a história de Daniel e o sonho do rei? Boa! Onde fica? Fica no capítulo 2, no livro de Daniel. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, conquistou Judá, queimou e saqueou tudo, até o templo, e levou cativo o povo, ou seja, levou escravo o povo. Alguns jovens espertos deveriam servir no palácio, seriam da corte e comeriam a mesma comida do rei. Então seriam rapazes selecionados, rapazes inteligentes, que ficariam na corte, no palácio com o rei. Opa! Aqui. Os selecionados, os jovens escolhidos, foram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Tudo era novo. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com tanta comida e vinho. Pediu para fazer um teste de 10 dias na base de vegetais e água. Deu certo. Então ele não queria comer a comida do rei, que era muita comilança, muita bebedeira, né? E ele queria comer pouca coisa. Deus deu sabedoria a Daniel e seus amigos. Aprenderam tudo sobre ciência e cultura. A Daniel deu também a capacidade de interpretar sonhos. O rei testou todos os alunos e não encontrou ninguém igual a eles. Certo dia, Nabucodonosor teve sonhos e acordou assustado. Convocou os magos, sábios e feiticeiros para que dissessem o que ele havia sonhado. O rei foi cruel. Ou interpretariam um sonho ou seriam decapitados. Os sábios pediram então que o rei contasse o sonho, mas o rei queria que eles dissessem qual era o sonho, quer dizer, ele queria que interpretasse o sonho, mas que eles adivinhassem o que ele tinha sonhado. Os sábios responderam assustados: não há homem que possa fazer isso. Só os deuses podem fazer tal revelação. O rei ficou furioso e ordenou a morte de todos os sábios da Babilônia. Por isso, chegaram a Daniel para o levar para a terrível execução. Foi aí que Daniel soube do problema e pediu um tempo para interpretar o sonho. Daniel então pediu a seus amigos que rogassem, que pedissem a Deus acerca desse mistério, a respeito desse mistério. Naquela noite, Daniel teve uma visão e o sonho lhe fora revelado. Deus revelou o sonho para ele. Louvou o Deus dos céus e disse: as trevas não lhe são ocultas, ou seja, Deus sabe tudo. Aleluia. Então Daniel foi ao rei. Chegando lá, o rei perguntou a Daniel: você é capaz de me contar o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum homem pode, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Daniel prosseguiu: Deus queria que o rei soubesse o que acontecerá nos últimos dias. Este é o sonho. Tu olhaste e diante de ti estava uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça era de ouro, o peito era de prata, o ventre, essa parte da barriga, né, era de bronze, as pernas de ferro e os pés ferro e barro. Então uma pedra rolou e atingiu a estátua nos pés, que virou pó. Formou-se uma montanha que encheu a terra. Eis
esse era o sonho. Eis a interpretação. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder e glória. Tu és a cabeça de ouro. Depois surgirão outros reinos inferiores, de prata e bronze. Finalmente virá um reino destruidor, forte como ferro. Seus dedos, porém, de ferro e barro, indicam que esse será um reino dividido, com partes fortes e partes fracas, frágeis. É um reino que buscará fazer aliança com outros povos, mas ferro e barro não se misturam. No final, Deus estabelecerá um reino eterno, que destruirá todos os outros reinos. Este é o significado da visão da pedra, que se soltou sozinha. Pedra que esmigalhou o barro, o ferro, o bronze, a prata e o ouro. Nabucodonosor caiu ajoelhado, prostrado diante de Daniel e disse: o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e conhece todos os mistérios. O rei promoveu Daniel a governador da Babilônia e chefe de todos os sábios. Dá o que pensar, né? Sim, Deus é maravilhoso. Amanhã tem mais, outro dia tem mais, né? Daqui que tirou esses slides. E aqui, página 37, jovens israelitas na corte de Nabucodonosor. Podem acompanhar no livro de vocês. No terceiro ano de Joaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. Não do Deus verdadeiro, do Deus dele. O rei Nabucodonosor chamou Aspenas, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele. O rei comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenas lhes deu os outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenas que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenas fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. E assim termina a história, que é um resumo do que a professora contou antes, nos slides anteriores. Guardando no coração, versículo da Bíblia, o de hoje é lá de Provérbios, e diz assim: lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então, a nossa vida tem que ser baseada na nossa confiança em Deus. E tudo que a gente fizer tem que ser coisas certas, para Deus nos mostrar sempre o caminho. Estou na dúvida, faço oração, leio a Bíblia e penso o que Deus quer que eu faça. E Ele vai nos mostrar o caminho correto. Atividade. O que vocês vão fazer aqui? Parece aula de matemática, né? O que Deus espera de nós? Faça as contas, faça as continhas conforme o exemplo e descubra a resposta. Então, olha só. O V, eu venho aqui e procuro. Vale 10. Coloco 10 aqui. Dividido por D. O D vale quanto? 2. Coloco 2 aqui. Menos o A. O A vale quanto? O A vale quanto? 1. Então, 10
Divididos por 2, 5. Menos 1, 4. Qual é a letra correspondente ao número 4? O F. Coloco o F aqui. Faço todos esses cálculos e aqui vai aparecer uma frase, uma resposta, né? Dizendo o que Deus espera de nós. Número 2. Como Deus cuidou de Daniel e de seus amigos? Uma pergunta. Eu acho que eu sei, mas eu estou em dúvida. Volte na página 37, releia o texto e responda. Como nós podemos fazer a vontade de Deus hoje em dia? Como que a gente pode mostrar para Deus, não sei se é mostrar para Deus, né? Mas como que a gente pode fazer a vontade, ou como a gente pode fazer as coisas que Deus espera de nós? Vamos fazer a oração? Senhor Deus, peço que me proteja e me fortaleça a fé. Permita que em qualquer lugar que eu estiver, permaneça sempre no seu caminho e honre o seu nome com tudo o que fizer. Em nome de Jesus, amém. O que a gente pôde aprender com a aula de hoje, então? Os jovens israelitas estavam longe de seu povo, entre pessoas que não acreditavam no mesmo Deus que eles. Mesmo assim, eles continuaram a viver como Deus esperava que eles vivessem. Mesmo quando estamos longe das pessoas com as quais estamos acostumados, ou mesmo quando estamos sozinhos, devemos sempre viver como Deus espera que vivamos, testemunhando de Deus e da salvação que recebemos através de Jesus Cristo. Então, independente se a gente está com a nossa família, se a gente está na casa de um amigo, se a gente está no colégio, a gente tem que estar sempre fazendo as coisas conforme Deus espera da gente. Porque embora a gente possa pensar, mas Deus não está olhando agora, Deus está olhando. Né? Lembra da história de Jonas? Deus sabe de tudo e Deus está vendo todas as coisas em todos os lugares. E o gabarito, a frase que formou foi fazer a vontade dele. Ó. O que Deus espera de nós, que nós façamos a vontade dele. 2. Como Deus cuidou de Daniel e de seus amigos? Eles foram escolhidos para trabalhar no palácio do rei. E lá Deus fez com que o chefe dos serviços do palácio fosse bondoso com eles, permitindo que eles comessem uma comida pura, né, que eles não se contaminassem com comilança e bebedeira. Então, as penas foi bondoso com eles também. E o número 3 é uma resposta pessoal. E assim termina a nossa aula de hoje. Um beijo e até a próxima.